Olá, minhas blaseiras e blaseiros, como é que vocês estão que nos acompanham pelas audaciosas redes sociais? Tudo bem com vocês? Tá no ar mais um Blá, o bate-papo mais organizado do que o meio de campo da seleção do Ancelotti e tão carinhoso e tão popular quanto o cachorro caramelo. E se a gente já se sente assim, imagina então se nós fôssemos o cara que já cumpriu as 6 etapas das maiores maratonas do planeta, as chamadas Six Majors. Portanto, são elas: Tóquio, vou ver se eu me lembro aqui, Tóquio, Boston, Berlim, Londres, Chicago e Nova York. Portanto, nós vamos falar com ele, que já teve essas 6 edições no seu currículo, já tem elas completas, tanto é que ele vai apresentar para a gente aqui no final do programa a mandala, que é a medalha que representa essas 6 etapas. Nós vamos conversar com ele, que é professor, escritor, palestrante e mentor, Nailor Marques Júnior. Nailor, sempre um privilégio tê-lo aqui, obrigado pela presença, meu caro. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo reconvite, né? Porque eu já vim aqui uma vez, estou muito feliz de novo de estar aqui. Espero que a gente possa contribuir costurando esse assunto da vida pessoal das pessoas, da vida das pessoas com o hábito da corrida. Bem, e outro hábito que nós temos muito bom também é de tomar sempre o vinho. Portanto, eu já, logo de largada, eu vou pegar aqui, vou servir o vinho, mas eu quero que ele já entre aqui comentando que eu vou perguntar para ele o seguinte: nós podemos considerar que essas 6 etapas é praticamente o grande slam das maratonas? Cara, originalmente sim, era um grande slam. Hoje ainda é o grande slam, porque eles já estão abrindo uma segunda temporada, uma segunda jornada, não é? Para 9, mas eu acredito que devem ser 12. Né? Eu não vou embarcar nessa jornada, não. Eu já embarquei numa, né? Mas eu não vou seguir essa história. Eu quero continuar correndo maratona, eu vou correr em Maringá, em novembro, mas eu não quero entrar na obrigatoriedade das majors. E vamos brindar aqui, assim. Assim, vamos brindar aqui. E antes da gente seguir, pô, taça do bruxo, hein? Taça do bruxo aqui, ó. Taça do bruxo. E tem uma coisa, você tá muito bem na foto. Rapaz. O bruxo mandou uma coisa pra você. Rapaz. O vinho dele, vinificado por ele, pela Buffon, pelo Anderson. E não foi lançado ainda. Pode puxar aí, pode revelar o nome. Que não podia não, nem revelar, pode. então. Isso aqui Pode nós abrir, pode revelar. Opa. Rapaz, É o bruxo, então, É agora isso tem mesmo. o dele. É o dele. Alquimistas. Isso mesmo. Meu... Só não pode beber antes de quinta. Olha aqui, dá um close nisso aqui, meu caro Valério. Olha aqui, Fernanda. Meu, além de tudo, é uma obra de arte. Uma obra de arte porque eles fizeram uma vertical. Vinificaram num ano, 22, depois vinificaram o mesmo vinho em 23, depois em 24 e fizeram um blend dos 3. 3 anos desse Viognier. Então é uma alquimia mesmo de Exato. várias É uma safras, alquimia várias. mesmo. A gente vai saber quando tiver aí. Eles sabem, mas a gente não sabe, nem eu sei. Bem, então, mais uma vez aqui, com a taça brinde. do bruxo, Boa. então, em homenagem a isso que ele me presenteou aqui, dessa maravilha que eu vou degustar no momento, é claro, muito especial. Ailô, já que nós falamos de alquimia, essa questão, digamos, do esporte sempre foi um grande indutor, digamos, para ser utilizado, às vezes como pano de fundo, como acessório, mas hoje me parece que tomou, digamos, uma proeminência Sim. na questão dos negócios. Sim. A gente vê aí, por exemplo, grandes ídolos como brasileiros, claro, Sim. Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, e Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, etc. Hoje, no esporte que nós vamos comentar aqui hoje, que você, digamos, tem um papel de conhecer a fundo, que são as maratonas, o que isso pode trazer, ainda mais você como palestrante, que você utiliza, digamos, no teu business, no teu negócio, que é para motivar? Quais são os ingredientes que dão a pitada aí nesse teu universo? Olha, primeiro eu queria esclarecer às pessoas que uma maratona tem 42 quilômetros, 195 metros. Porque hoje em dia, eu tenho visto muita publicação nas redes sociais, eu corri a maratona de tal lugar, eu corri a maratona, e você vai ver, a pessoa correu 5 quilômetros, 10 quilômetros. Só para dizer que correr 5 quilômetros já é muita coisa. Correr 10 quilômetros é muita coisa. Você tem uma ideia que não chega a 2 voltas no Parque do Engá lá, já tô... Não chega a 1% da população do mundo que corre 10 quilômetros. Isso. 10 quilômetros. 42 quilômetros, 195 é muito, é 0, alguma coisa. Então é muita, realmente muita coisa. Não é? Eu que sou um corredor amador, só para saber, não sou um atleta, não é? Mas eu acho que a corrida me ajuda a pensar, ajuda a colocar minhas ideias no lugar. Eu não corro ouvindo música, eu não corro ouvindo nada. Eu corro sem nada. Eu não corro nem com relógio, eu não tenho relógio. Não é? Eu sei, se eu parar, eu aprendi a entender o batimento do meu coração. Não é? É incrível, eu aprendi a me entender, né? Fisicamente.
Sabe que o poeta Juvenal, no século II depois de Cristo, disse uma coisa que as pessoas pensam hoje, que é... Ele disse duas coisas, na verdade, dois dos seus versos, que as pessoas repetem como se fosse um ditado popular. Século II depois de Cristo. Um é mente sã em corpo são, ou seja, valia no tempo dele, vale hoje. Então, para quem está nos ouvindo, não importa o que você faça, né? O seu cérebro precisa ter um corpo que carregue. Então não adianta só, eu estudo, desde sempre, eu não conheço a minha vida sem estudar. Sim. Mas eu preciso de um corpo sadio que carregue Isso. este cérebro que eu tenho. E todo mundo, né? Então é preciso alimentar esse cérebro, mas também alimentar o corpo. A corrida faz isso. O resto eu faço por conta dos livros. Eles me ajudam a fazer, os cursos, enfim, as palestras me ajudam a fazer isso. Então ele disse isso. E ele disse também pão e circo. O povo precisa de pão e circo. Isso é do poeta Juvenal. Veja que as pessoas repetem isso como um ditado popular. Eu acho que a maior consagração para um escritor é ver um verso seu ser repetido como no meio do caminho tinha uma pedra. Sim. Os brasileiros falam isso e nem sabem do Drummond, nem sabem o que é o Drummond. E eu acho isso o máximo da consagração. E para mim o que aconteceu? Não tem como você sair da sua casa hoje, acordar e falar assim, eu acho que eu vou correr 42 km, 195 metros. Da mesma forma, você não acorda hoje e fala assim, vou me tornar médico. Você não acorda hoje e fala assim, vou empreender, vou abrir um negócio. Não é assim. Daí, do dia que você teve essa ideia até você abrir o negócio, até se construir uma carreira, cara, vão anos de preparação, de dedicação, de treino. A maratona é igual. Mas para você também é igual e você não é um atleta? Eu não sou atleta. Não. Eu sou uma pessoa que corre 42 quilômetros. Aí, bom, um atleta é um queniano que faz a maratona em 2 horas. Isso. Né? Eu faço em 4 horas e meia. Então, veja, mais que o dobro. Ele pode começar de novo e ele ainda ganha. Mas a grande questão é, mesmo assim, tem uma disciplina de dormir mais cedo, de beber menos, enfim, de comer, manter seu peso, tem uma disciplina por trás. É um acompanhamento para que você possa realmente ser uma pessoa que suporta essa trajetória, porque é muita coisa, né? 42 mil e poucos metros, né? Sim, 42, 195. Hoje eu corri 10, cedo. Eu corro 10 quilômetros na terça, 10 quilômetros na quinta e normalmente meia maratona no final de semana, é o que eu vou fazer no domingo. Eu corri sábado passado, meia maratona, 21 e 100, e nesse domingo eu vou correr 21 e 100 de novo, 21 e 100 de novo. E aí, digamos, esse link que nós podemos considerar, então, que você acabou de mencionar, inclusive, pegando, digamos, carona no que você mencionou, tipo, demora, dói, você precisa de uma equipe Sim. que tem tudo a ver com o universo do negócio, de uma empresa. Passa primeiro por isso, é claro, né? Sim. Criar um filho. Sim. Mas como você cria um filho? Você acorda e fala assim, hoje eu vou ter um filho. Você pode até fazer um filho. Sim. Né? Mas veja, do momento da concepção até nascer, são 9 meses. Né? O pai passa por uma série de planejamentos e a mãe passa por outros planejamentos. Sim. E depois que essa criança nasce, aí sim começa o planejamento. Eu tenho um filho de 18 anos, que inclusive eu tive a grata felicidade dele comemorar 18 anos. Ele nasceu no mesmo dia do meu aniversário. Né? Ele comemorou 18 anos, ele se formou no ensino médio no ano passado, ele entrou na faculdade esse ano e eu recebi a mandala em Londres e ele estava lá. Você pensa a glória de um pai, Poxa, que é seu filho, estar junto com você, comemorando as conquistas dele, ter feito 18 anos, ter terminado o ensino médio, ter entrado na universidade, não é? E você encerrando o ciclo de majors. E ele aparece no 19º quilômetro, gritando, pai, 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 eu vou e abraço, aí meu olho já enche de lágrima, não posso nem falar isso, já enche de lágrima. E não satisfeito com isso, ele me reencontra no 30º quilômetro. Né? E eu encontro, né, o presidente de uma das empresas que eu trabalho, que é o Flaviano, que é o meu grande incentivador, e estou correndo, ele corre muito, ele realmente corre muito, mas eu encontro ali. Aí vejo, não, é uma alegria. Né? Aí a gente abraça meu filho juntos, ele fala, vamos terminar junto, como é que tá as suas pernas? Eu falei, eu estou bem. Né? E a gente, do 29º quilômetro até o 42º, a gente corre juntos. A gente terminou absolutamente juntos, tanto que eu coloquei a foto dele no meu quadro, porque ele é mais que um amigo, é um irmão e é um grande incentivador. Não só dos amigos em volta, mas as pessoas que trabalham com ele. Tem grupo de corrida, ele tem 3... o escritório em 3 cidades, e nas 3 cidades ele mantém um grupo de corrida. Eu acho muito bacana. É o que acabamos de mencionar, a questão da equipe, liderança e equipe. Então, essa sinergia, ela está muito forte. Mas dentro. muito mais do que a moda. Porque hoje corrida ficou um pouco moda. Né? Muita gente está achando isso. E muita gente fica postando a corrida que não fez. Né? Tanto que eu falo para o meu filho, quando eu morrer, você pode pegar esse quadro aí que eu fiz com as medalhas e pode vender, que vale uma fortuna. Porque correr as majors não é só uma questão de preparo, também é uma questão de dinheiro. O dinheiro é um impeditivo. Naquele quadro que você está vendo ali, que as pessoas vão poder ver ali, tem um carro de luxo, de muito luxo.
Aquele carro ali, aquele quadro é um carro de luxo, né? Então, existe a escolha. Você quer ter o carro que custa o valor daquele quadro ou você quer correr as maratonas? Eu corri as maratonas, né? As pessoas falam para mim, a sua biblioteca é um carro de luxo, eu prefiro ter a biblioteca, né? É uma questão de escolha. Viver é fazer escolhas. Eu fiz as minhas, né? Todos os dias é É isso escolha, mesmo. todos os dias. Bem, nós vamos escolher aqui vocês para pedir para seguir tanto o Nailor quanto a gente aqui. Passe aí o nosso caro amigo Valério as nossas redes sociais, inclua também a do Nailor. Você pode assistir os cortes aqui que nós postamos todos os dias, inclusive desse Black que está rolando ao vivo agora aí no YouTube. Amanhã nós já teremos cortes e você pode ver este e todos esses outros que nós já fizemos, que faz mais de 2 anos, portanto passou de 100 episódios na íntegra lá no YouTube. Portanto, siga a gente no YouTube, se inscreva no canal e siga a gente aqui no Instagram. Nailor, bem, esse ciclo que nós estamos falando do preparo, ele tem muito a ver, digamos, que isso, como você é um palestrante nacional, se você fosse fazer um comparativo entre as 6 que você, digamos, concluiu dentro de uma empresa e pudesse departamentalizar Nova York, Londres, Tóquio, em que estágio estaria cada uma e em que setor seria cada uma delas? Você conseguiria dar uma cara? Bom, primeiro que elas não são iguais. Apesar de elas terem 42 quilômetros, toda pessoa que está nos ouvindo, isso vale para o estudante, para a dona de casa, para o empresário, só para as pessoas saberem que tem uma ponte com a vida de todo mundo, né? Quem está me ouvindo aqui, quem está nos ouvindo, sabe que todo dia é um desafio. Sim. Mas esse desafio só pode ser concluído se você acordar. Então, acordar é uma dádiva. Começa por aqui. Acordar é uma dádiva. Você pode ter o problema que for na sua vida. Você acordou, você tem condição de poder resolver. Se você não acordar, então acabou. Game Fim do over. jogo. Exatamente. O que acontece? São 42 quilômetros, 195? São. Mas acontece que correr 42 quilômetros em Berlim não é a mesma coisa que correr 42 quilômetros em Boston. É muito diferente. Não é a mesma coisa que correr em Nova York, né? Nova York, para quem conhece Nova York, você sai em Staten Island, você corre as 5 áreas, os 5 bairros de Nova York, você vê nitidamente pela plateia que está assistindo. São 42 quilômetros de pessoas aplaudindo, torcendo por você. O americano dá um valor enorme para isso. Foi lá que eu aprendi, em 2015, quando eu corri a primeira maratona, que no outro dia você sai com a medalha no peito. E eu pensei, eu não vou fazer isso. Todo mundo falava, sai com a medalha no peito e veja o que acontece. Eu imaginava, imagina que eu vou sair, que eu acho que eu vou passar vergonha, eu saí meio intimidado. De repente eu coloquei corredores com a medalha, tirei minha medalha do bolso e coloquei. Você entra nos lugares, todo mundo te dá a mão. O cara na banca de revista, no restaurante, você entra, as pessoas aplaudem. Eles valorizam, eles sabem que aquela pessoa que está ali não é um queniano. Eles sabem que eu não ganhei. Eles sabem, mas eles sabem que eu concluí 42 quilômetros, 195 metros. Eles valorizam demais isso. O esforço que aquela pessoa teve. Não importa que eu recebi aquela medalha, né, que eu paguei para estar, não importa. Eles sabem que teve muito tempo de Muita preparação. energia, E eles muito premiam esse abdicação. esforço. Então, quando a gente fala numa empresa, em meritocracia, muita gente acha que é tratar as pessoas de modo desigual. As pessoas são desiguais. Graças ao bom Deus, nós somos desiguais. Se alguém falou que todo mundo é igual, esse alguém mentiu para você. É mentira isso. Pessoas têm potencialidades completamente diferentes. O que não quer dizer que pessoas completamente diferentes possam concluir uma maratona. Na maratona, a gente vê gente idosa, jovem, meia-idade, mulher, homem, gente com uma perna só, sem nenhuma perna, gente de cadeira de roda. Eu corri Berlim com sujeito com abacaxi na cabeça, gente fantasiado, tem de tudo. Tem de tudo. Eu corri Tóquio, um sujeito correu Tóquio de tamanco. Ele correu com um tamanco japonês em Tóquio. Não é verdade? Você só calcula isso. É difícil correr com tênis. Você imagina o sujeito correr com... Mas é uma festa. Né? É uma festa. Ainda que ela seja impeditiva pelo preço, muita gente me critica. Não é democrático, é impeditivo pelo preço. Eu não estou falando isso. Eu só estou dizendo que todo mundo tem que, para chegar ao final, tem que correr os 42 quilômetros, 195 metros. Isso. Né? E não importa. Se você fizer um planejamento, mais hora, menos hora, você vai chegar lá como qualquer empresário, como qualquer carreira, como qualquer tudo. Eu não comecei a minha carreira como um palestrante bem-sucedido. Não, ao contrário. Eu dei palestra para uma pessoa, para 2 pessoas. Eu sei o que é isso. Né? Eu sei o que é você chegar. Eu ouvi do Lair Ribeiro em 1987, quando ninguém sabia o que era Lair Ribeiro. Eu assisti uma palestra dele em Maringá, só tinham 7 pessoas. E uma pessoa me convidou, não devia, então logo, pagantes deviam ter uns 3 ou 4. Eu acho que eu fui só para aumentar o número ali. Mas foi a primeira vez, ele não havia publicado ainda
O sucesso não ocorre por acaso. E ele disse, o único lugar, isso ficou na minha cabeça, 87, hein? Nós estamos em 2026. Sim, Né? 40 Em anos. 87 ele disse, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E eu nunca me esqueci isso. Você quer colher, você precisa plantar. E plantar implica arar a terra, Isso. cuidar da terra, aguar aquela terra e esperar pacientemente aquela planta começar a germinar. Tratar aquela planta com fungicida, cuidar dela como se fosse um filho. E talvez você colha um bom fruto lá. O empresário é assim. Ele faz, investe e às vezes ele não colhe nada. Então aqui no Brasil, as pessoas tratam o empresário como um inimigo, né? Quem paga imposto no Brasil é esse empresário, é o cidadão. Então, se você tem um empresário como inimigo, eu acho melhor você rever seus conceitos, né? Sim. Eu acho melhor você rever seus conceitos. Quem banca tudo isso? Não haveria nada disso, nada. nada, se não houvesse alguém verdadeiramente gerando riqueza e recolhendo impostos. Então, eu pensaria duas vezes antes de pensar em tornar esse cara meu inimigo. Você comentou, me vem à memória muito fresco ainda, eu entrevistei muito recente o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, ele Eu falou assisti que a o entrevista. agricultor francês, quando chega na cidade, ele é homenageado, porque o francês ele reconhece a importância que se ele acorda, se ele come, se ele tem o café da manhã, é tudo em função do agricultor. Por isso que realmente a França, até nessa questão aí, é outro assunto político do acordo que foi celebrado, e a França ainda continuou protegendo através de subsídio e prejudica o Brasil. Mas essa é uma outra história. Não quero discutir, como você falou, no mérito, se é caro ou barato. Estou dizendo que lá é homenageado. Azevedo, veja uma coisa. O Brasil também tinha. O Brasil estendeu o tapete vermelho. As pessoas, equivocadamente, Sim. e eu diria mesmo por ignorância, sem medo de ser feliz, as pessoas por absoluta ignorância no sentido de quem ignora. De não saber. No sentido de quem ignora. É. Né? O Brasil produzia alimentos, em 2000, o Brasil produzia alimentos para 200 milhões de pessoas, mais ou menos, o tamanho do Brasil. Em 2000. Em 2020, para 1 bilhão e 200 milhões. Ou seja, hoje, 1 a cada 7 pratos de comida do mundo saem do Brasil. A projeção, isso deve chegar 1 a cada 3 em 2050. O Brasil tem energia, o Brasil tem terra, o Brasil tem água, o Brasil tem tudo. Então, antes de você criticar o agricultor, antes de criticar, as pessoas falam assim, o grande fazendeiro é a minoria, mas o grande fazendeiro precisa existir. Claro. Porque é ele que dá volume para exportação. Escala. Muita gente fala assim, não, se a gente valorizasse o arroz produzido pelos sem terra, né? Eu acho que a gente tem que valorizar o arroz produzido pelos sem terra, claro, mas eles representam 0, alguma coisa. Sim. E 8 bilhões de pessoas no mundo têm que comer todo dia, inclusive no Brasil. Então, de novo, o que eu diria às pessoas precisam rever o conceito que elas têm sobre isso. O Brasil não tem PIB negativo desde 2000, porque é um país do agro. Se nós não tivéssemos o agro aqui no Brasil, nós teríamos PIB negativo desde 2000. Então, alguém pode ouvir a entrevista e falar, o que esse cara está falando é um absurdo. Eu diria a você, não entre no Instagram nem no Facebook, não. Entre nos dados do governo e você vai ver quanto representa no PIB brasileiro o agro. E quanto representa em termos de exportação. Sim. Então, o que as pessoas não estão precisando é gostar ou deixar de gostar do agro, nem gostar nem deixar de gostar do empresário. Elas precisam se informar, elas precisam estudar e saber do que elas estão falando. Eu aprendi uma coisa muito importante. Se eu tenho número, eu falo de número. E se eu tenho opinião, cada um fica com a sua. Que nem dizia o Winston Churchill, você tem direito à tua opinião, agora você não tem direito a inventar um fato. O fato é um fato. É isso. E assim como na maratona, no universo corporativo, nas empresas, o mais importante é o sprint ou a maratona, o percurso? Não, o percurso. A vida, inclusive. O legal da vida o José Engenheiros diz que não existe chegada, o que existe é o caminho. E o caminho você faz à medida que você caminha. Né? Tanto que quem me acompanha nas redes, inclusive hoje, para não ter mentira, se alguém estiver ao vivo, nos vendo, quem estiver ao vivo, quem estiver ao vivo nos vendo agora, pode entrar no meu Instagram, Nailor Marques Júnior, e você vai ver meus 10 quilômetros de manhã, tá escrito treino de subida, que eu tô treinando para uma nova maratona, será minha 9ª maratona. Eu corri essas 6, mas outras 2 e vou correr minha 9ª maratona agora. Tá escrito treino de subida, vai ver uma estrada, vai ver a quilometragem que eu corri, o tempo que eu levei e 2 fotos de flores colocadas embaixo. Eu fotografo flores no meio do caminho. Eu acredito que o caminho é difícil, mas se você tiver olhos, você vai ver
flores. Isso para todo mundo. Então, no lugar de eu ficar olhando para o caminho que é difícil, eu olho para as flores. É, de novo, uma escolha. É uma escolha. Reiterando aqui o nosso convite para que você possa nos acompanhar pelas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, onde você acompanha todos os episódios aqui do Blá na íntegra, e também se inscrevendo no nosso canal lá e também acompanhando, seguindo a gente no Instagram, onde você acompanha os cortes desses podcasts que a gente faz aqui. A partir de amanhã já começa a rolar o do Nailor Marques Júnior, que nós estamos levando esse Blá incrível aqui. Você falou a respeito do que você treinou hoje, subida. Eu vi uma matéria sobre aquela tragédia que aconteceu na Noruega e Brasil, que aquele Haaland, ele fica no estádio, fica no campo como um mortão, mas quando ele pega, ele tem um pique, porque ele corre lá no país dele, ele corre subida. Sim. Que é porque quando ele está na normalidade, aí a capacidade, a performance dele aumenta muito. Então, é a resistência, né? Você percebe que é uma É estratégia? uma estratégia. É uma É estratégia. estratégia, é. Eu saio da minha casa e os primeiros 5 quilômetros desta subida, dessa prova de 10 quilômetros, só para quem está vendo aqui, os primeiros 5 quilômetros é uma subida gigante. Eu saio de 0 e vou para 600 metros, 5 quilômetros, com picos de subida durante 5 quilômetros sem descanso. E 5 quilômetros correndo. Não é parando, andando para respirar, não. Depois ele plana, 1,5 quilômetros. Depois eu subo mais 1 Você vai lá no quilômetro. Saúna, então? Você Eu subo. sobe. Eu subo aquilo ali, da minha casa até lá no topo. Pois Rapaz, Então imagina subida, aquilo. uma subida pegada, hein? Depois eu desço, é um plano meio de um falso plano de descida, 1,5 Isso. quilômetros. É. E quando eu chego no contorno, para eu voltar para a subida de novo. Né? Agora você imagina que sábado passado eu saí da minha casa correndo e eu só fiz a volta para retornar no Avenida Center. Você imagina? Aí é uma... Agora olha lá para onde você conhece, sabe que eu moro, e olha lá. Eu só fiz a volta lá na Avenida Derval. Então você imagina que É uma pegada e é firme. corrida, não é um dano, não. Não é um trotezinho, não. não, parando, Porque- respirando. É Porque 21 quilômetros é muito? É, mas eu tenho que correr 42, o dobro. Então o que eu faço? Eu treino na subida e quando chega no plano é como se eu emagrecesse. Né? É como se eu, naquele dia, eu emagrecesse. Mas alguém me disse, e se você tiver de andar? Eu ando. Eu já andei, em Boston eu andei. E em Boston eu pensei em desistir 2 vezes. Então, para você que é empresário, pensou em fechar a sua empresa, você que é médico, dentista, advogado, falou, não, minha carreira não vai. Minha carreira não vai, eu vou desistir. Em Boston, eu cheguei pela primeira vez a entrar na enfermaria. Boston, imagine um tobogã, para todo mundo ter uma ideia, uma metáfora. Imagine um tobogã de 42 quilômetros. Você não tem 1 minuto de folga. Ou você está subindo ou está descendo. Eu perdi 3 unhas. Caíram 3 unhas minhas. É porque o... Sim, quando seu pé vai para frente Sim, do tênis, isso. pressiona a unha. É. Quando eu cheguei no 30º quilômetro, né, eu falei, não, já tinha corrido 30. Falei, eu não aguento mais, chega. Entrei, mas olha que é o destino também, para quem acredita, né? Para o que é o anjo da guarda protegendo você. O destino não, o anjo da guarda protegendo você. Entrei, 6 macas, as 6 ocupadas e 16 pessoas na fila esperando uma maca. Eu falei, bom, mas eu já estou no 30º. Aqui eu vou entrar no próximo posto médico. O próximo posto médico era no 35º quilômetro. Eu entrei de novo, porque eu estava uma cãibra horrível. Né? Eu entrei de novo. E de novo, todas as macas estavam ocupadas. Eu falei, pô, mas já quem correu 35, correu, andou, termina os próximos 7. E eu fui. Só que acontece, os americanos, eles se organizam de um jeito... Os americanos foram, os ingleses também foram, assim, incríveis, né? Berlim, né? Normalmente é uma coisa, é uma festa, né? A população vai ver, eu espero que na de Maringá seja igual. As pessoas incentivam você de uma maneira, né? Eu estava com a bandeira do Brasil e as pessoas falavam para mim, não é? Go Brasil, don't stop Brasil, don't stop. Eu achava que eu estava representando alguma coisa. Sabe quando você Essa energia. Puta. Pois é. E as pessoas gritavam, não pare Brasil. Eu pensei, puxa, eu estou representando o Brasil, eu não posso parar. Sabe? E aí, quando cheguei, faltaram uns 500 metros, apareceu uma coisa, deu um ânimo. E eu terminei, eu falei, meu Deus do céu. É uma coisa impressionante. Eu imagino que não tem como transmitir isso em palavra. É um não momento, tem. aquele time ali, né? Imagina quando eu corri Berlim, o 41º quilômetro, não, me digo, o 42º quilômetro é embaixo do portão de Brandemburgo. Para quem conhece, a história, pô, é a própria história. Mas você sabe que quando você passa embaixo do portão de Brandemburgo, você está no 42º quilômetro. Faltam 195 metros. E desde o 40º quilômetro, do 41º você vira, você já vê o portão. É um monte de gente gritando. E se você tem uma bandeira, como eu carrego a minha, eles gritam o país.
Que E eles maravilha. gritam, Brasil, vai Brasil, vai Brasil. É Não, aí muito, aí é você demais, chega cara. É no... uma emoção. Então, para quem já pensou em desistir, todo mundo pensa em desistir. Luta mais um pouquinho, pensa mais um pouquinho, dá uma olhada, reexamina a sua estratégia, sabe? Se tiver que andar, anda. Tem período que é Sim, pior, né? E sim, tem período que é melhor. sim. Né? Então, no período melhor, vá mais longe, vá mais rápido. E no período pior, vá mais devagar. Mas não deixe de ir. É, A questão é não continuar, pode parar, é é permanecer, a acreditar. constância, né? É Que nem diz acreditar. o É o ditado. empresário, É, é o empresário brasileiro. é, Se ele não tiver fé, amigo, não vai. não, aqui no Brasil não tem. Aqui não Tem tem que ter outro. muita fé. Aqui o ingrediente, esse é fundamental. Tem que ter, Tem porque que senão ter. aqui você desiste mesmo. Porque como diz o ditado, o importante não é velocidade, é ritmo, né? É ritmo, você exatamente, saber dosar essa constância. constância. Exatamente isso. Alô, e digamos, o que você conquistou, digamos que é a mandala, a medalha que representa as 6 etapas que você concluiu, até o formato tem todo um simbolismo. Tem. Então, eu imagino que dentro, digamos, desse contexto aí, ela representa o corredor, digamos, que está se propondo a esse desafio. Ele é o centro e ali permeia em torno algumas representações. Assim como para você que recebeu essa mandala, o que deveria nortear o empresário? O centro é a empresa e o que é esses acessórios? Faça a sua corrida. Não faça a corrida dos outros. Tem gente que corre mais rápido, tem gente que corre mais devagar. Faça, meu conselho para o empresário, faça o seu negócio. Tem um ditado medieval que diz: a água que afunda o barco é a que está dentro, não a que está fora. A água que está fora faz o barco boiar e a água que está dentro faz o barco afundar. Você e seus colaboradores estão dentro do barco. Então não é a concorrência que afunda você, é você mesmo que afunda e os seus colaboradores. Isso é uma coisa que todo mundo tem de pensar. Então eu não vou lá e fico pensando se tem alguém correndo muito mais rápido. Porque quando eu cheguei no quilômetro 3, na maratona de Nova York, o queniano já tinha vencido. Se eu fosse fazer a corrida dele, eu desistia. Né? E Nova York começa com 3 quilômetros de subida. Né? Ele já ganhou, eu já vi a foto dele no telão. Fulano de tal venceu a maratona. Não é verdade? Então o que acontece? Então eu vou desistir, mas eu não estou fazendo a prova dele. Isso. Eu estou fazendo a minha prova. É. Né? Eu não sei o que aconteceu com ele e eu fico feliz por ele. Poxa. Né? Eu fico feliz por todo mundo que Claro, eu imagino. E também não fico torcendo para eu chegar na frente de ninguém. Eu não presto atenção nisso. Estou fazendo a minha, né? A maratona é uma festa. É uma festa da superação. A maratona é uma festa, a meia maratona é uma festa, a prova de 10 quilômetros é uma festa, a prova de 5 quilômetros é uma festa, né? Correr é uma festa. Por quê? As pessoas que sofrem são as que vão lá para fazer a corrida do outro. Faça a sua. Não é que você vai se desconectar do mundo. A mesma coisa que um empresário da sua carreira. Você é médico, você não vai desconectar para onde está indo a medicina. Você é advogado, você não vai desconectar de para onde está indo o direito. Não é isso. Como a gente não pode desconectar da inteligência emocional, da inteligência artificial. Sim. Mas a questão é, eu vou ter que correr 42 quilômetros com as minhas próprias pernas. Então, minha sugestão, quando você sair, cheque suas pernas. Né? Você sabe que uma maratona a gente corre assim. 30 quilômetros você corre com as pernas. Então, eu tenho que treinar. 12 quilômetros eu corro com a cabeça, porque você fica falando, o que você está fazendo aqui? Tem que ter inteligência Começa emocional. a questionar, né? Tem que ter inteligência emocional. E 195 metros você corre com o coração. Então, vibre a cada pequena conquista. Cada pequena conquista é uma boa conquista. Pessoas diferentes têm conquistas diferentes. Comemore as suas. E seja feliz que as outras pessoas também alcançaram a delas. Não tem. Porque eu imagino que esse fator que você falou, que festa aí no portão de Brandemburgo, você vê o pessoal vibrando, não desista naquela reta final, sprint ali, realmente aí eu acredito que você esquece a unha que saiu do dedo e esquece você tudo. esquece você nem pensa na unha. Não sente aquilo ali, não né? Pensa. Porque por isso que essa vibração. Você falou do jogador da Holanda, ele o que aconteceu? O cara fica na banheirona, ele botou o pé na bola e ele marcou um gol. Sim. E o que conta, no final, nós perdemos. Por quê? Porque ele marcou o gol. Porque ele estava fazendo, que nem você, o comparativo, porque você acabou de dizer, ele estava fazendo o jogo dele. Isso. Ele não é um velocista, ele não é um lateral, que nem tinha que fazer o Cafu e pegar e disparar. Ele estava ali para fazer o gol. E 2 bolas no pé dele, 2 gols. 2 gols ele fez. E o que conta é isso, ao final, no fim das... E o que acontece? O que conta são as 6 medalhas ali, que estão ali. Eu terminei as provas. E quem me acompanhou nesses anos todos, porque eu posto, né? Eu printo o marcador do meu tempo, eu printo sempre, eu vejo lá. Né? O meu app, e as pessoas sabem. Né?
O que acontece é, às vezes o cara olha, e acontece mesmo, de você terminar uma maratona e marcar lá 44 quilômetros e não sei das quantas. Por quê? Porque, na verdade, é um GPS que está medindo. Sim, Né? sim. A maratona mesmo, ela tem Maratona. 42,195. Da largada de onde você é até agora. Mas o se eu GPS tá pegar pegando. dois apps diferentes, dois apps iguais, desculpe, e dois amigos correrem lado a lado, no final vai dar diferença. Vai dar diferença. Então, por isso que eu não desligo. Eu entendi. Muita gente chega no 42 e desliga o app para dizer, não, eu fiz nesse tempo. Amigo, Tá. para você receber sua medalha, você tem que passar aquela linha de chegada. Ponto final. Inclusive, na maratona, existe uma linha azul pintada no chão. Blue Line. Se você encontrar a linha azul e correr na linha azul, o tempo todo vai dar 42,195. Aquela é a menor distância. O problema é que, como você sai atrás, é uma multidão, você não consegue ver a linha. Não tem. Eu encontro a linha muitas vezes. Em Londres, eu vi a linha muitas vezes. O que aconteceu? Acabei batendo meu recorde pessoal. Eu vi a linha muitas vezes, mas nem sempre dá para ver. Porque é bastante gente. Sim, muita gente ali competindo. E um queniano nem tem olhos para ver, porque ele passa tão rápido na linha que eu acho que ela não dá tempo dele, não dá tempo dele ver. Ô, Nalô, e uma maratona, ela fala mais ou tanto quanto um MBA? Eu acho que as coisas falam iguais, como fazer um MBA ou fazer Gestão de... Sim. Tudo é o seguinte, uma coisa está treinando seu corpo, outra coisa está treinando seu cérebro. Mas o bom mesmo é que você treine as duas coisas. As duas não dá para ser uma coisa só. Por isso que eu falo às pessoas assim, não é só fazer terapia. Terapia é extremamente importante. Acho que as psicólogas que estão me ouvindo aqui, as psicanalistas vão aplaudir o que eu estou dizendo. É extremamente importante porque eu acredito fundamentalmente na cura pela palavra. Às vezes você não tem acesso à psicóloga ou psicólogo ou psicanalista, mas você ter um bom amigo também ajuda muito. Aquela pessoa que não precisa dizer nada para você, ela vai sentar ao seu lado e vai ouvir. Por isso que boa parte das empresas tem conselho. Né? É por isso que ela tem um conselho, você não consegue pensar tudo sozinho. Né? Às vezes alguém fala assim para mim, mas você acha que a sua palestra vai mudar a vida de alguém? Mas eu não dou palestra para mudar a vida de ninguém. Quem vai mudar a sua vida é você. Né? Eu dou a palestra para apresentar para você uma série de possibilidades de você olhar para dentro de você e mudar a sua vida se você achar que isso vale a pena. Então, por que eu faço o MBA? O MBA vai mudar a minha vida? Não, você vai mudar a sua vida. Essa tarefa é sua. O MBA vai te dar a ferramenta para você mudar a sua vida. O livro vai te dar a ferramenta para mudar a vida e a palestra vai dar a ferramenta para mudar a sua vida. Eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém. Quem tem poder é Deus. Eu não sou Deus. E eu tenho total consciência. Eu sou absolutamente desimportante. Eu tenho total consciência da minha desimportância. Não é? O que eu tento é fazer o melhor que eu posso na vida que eu tenho. E eu acredito numa coisa que eu acho que é bem bacana. Pode ser que as pessoas não acreditem em Deus. Estou falando aqui, o cara vai falar assim, eu não acredito em Deus, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Mas eu penso uma coisa. Se você acredita em Deus, quando você morrer, não é? Ou em alguma coisa que a gente chama de Deus, né? Qualquer força dessa que a gente chama de Deus, nessas constantes universais que se organizaram, quando eu morrer, essa pessoa vai saber o que eu fiz de bom ou de ruim e vai me julgar. Então é importante que eu seja bom, porque daí eu serei merecedor de algum tipo de paraíso do lado de lá. Se Deus não existir, essa é a única vida que você tem, portanto é a única chance que você tem de ser bom. Seja bom. É a sua única chance. Essa daí não tem como você discutir, não tem como interpretar. Essa daí realmente ela é taxativa. Eu vi essa frase uma vez num filme, falou, seja que a filha do cara ia casar, falou, escolha só um homem bom. Que isso é o que importa no final de tudo. Você tem uma pessoa boa do seu lado. E eu vou continuar aqui com as perguntas, depois você vir aqui pra gente mais um pouco aqui desse Catuxa aqui, Monte Pinheirinho, que você deve conhecer lá, do Alentejo, que nós estamos apreciando aqui. Alô, o que você pode falar de cada uma dessas etapas, as suas peculiaridades? Porque você falando a respeito, digamos, dos momentos, que nem você falou de Chicago, que você quase desistiu. Boston, que você quase desistiu. Pela questão, digamos, muito particular, que ou está subindo ou está descendo, eu entendi, é terrível isso. Mas outras peculiaridades dessas 6, o que você pode Boston falar? É a rainha das maratonas. Tá. Ah, é? É. Quando eu coloco a camisa de Boston, e às vezes vou à academia, as pessoas fazem um gesto assim, sabe, cumprimentando? Porque sabe, se você correu Boston, Boston é a rainha das maratonas. Justamente por essas peculiaridades dela. É o sonho de consumo de todo mundo, mesmo para quem não vai para uma major. Quem não quer fazer, quem não quer mandá-la. Boston é a rainha das maratonas. Boston, ponto. Tá. É a segunda maratona mais antiga do mundo. A primeira maratona é a maratona mesmo. Sim. Não é? Quando os Jogos Olímpicos mudaram a era moderna, volto. Isso. Não é? Isso. No ano seguinte,
Já inaugura, já começa a maratona de Boston. De Tanto Boston. que eu corri em 2020 Boston em 2024 e era a 128ª edição da prova. Puta merda. Só a maratona do tempo moderno, da era moderna, é um ano mais velha. Então, um ano mais velha. Então, não tem. E para quem está nos ouvindo aqui, o ano que vem, 2027, vai ser 50 anos da nossa prova Tiradentes. 50 É anos. muito simbólico, Não, irmão. Pro muito Brasil simbólico. é uma... Porque é uma medalha diferente. Eu corria São Silvestre 100 anos. Ninguém vai ter mais essa medalha. Quem correu, correu. Quem não correu, corresse. Só quando Verdade. acontecer 150. É. Eu corria Berlim 50 anos. Eu tenho uma medalha especial. Quem tem, tem. Quem não tem, não Puxa, tem. edição 50. A edição 50. Então, tem coisas que são muito significativas. Claro. Então, não é só passar o portão. Agora, se eu fosse começar hoje, essas majors, eu começaria diferente. Né? Eu começaria por provas mais fáceis. Eu começaria, por exemplo, por Berlim. Eu começaria por Tóquio. Não é? Que são provas. Eu começaria por Londres, né? Que são provas mais fáceis. Né? As americanas são difíceis. Né? Eu comecei por Nova York. Nova York você começa com 3 quilômetros subindo. Então já é para o cara desistir. Para o cara que entrou de alegre, que não sabe onde está, já é para desistir. Não, já desiste. Depois você corre toda a primeira avenida. A primeira avenida é uma subida. Você corre toda a primeira avenida. São 11 quilômetros de subida. É um falso plano de subida, mas são 11 quilômetros. Né? E quando você termina, você chega no 49º quilômetro, que faltam, portanto, só 3 quilômetros, é para você chegar no Central Park, são 3 quilômetros de subida. Então, é realmente para você desistir, é para fortes. Só que é tanta gente torcendo por você, e vou contar uma coisa bacana, como a gente acha que não tem ninguém torcendo pela gente, né? E a gente fica vendo as pessoas reclamando e acha que não tem. A maior parte das pessoas no mundo são boas. Isso é uma coisa, eu tenho uma crença total, a maior parte das pessoas do mundo são boas. Tem gente ruim no mundo? Tem, mas eles são a minoria. Acontece que eles são falastrões. No 24º quilômetro de Nova York, estava correndo com meus amigos, eu senti uma dor forte no joelho. Falei, cara, não vou dar conta. Comecei a fazer um movimento e sentei. Né? Assim que eu sentei, um casal que eu nunca vi na vida, casal de americanos, eu nunca vi os caras na vida e nunca mais vi depois, nem antes nem depois. Eles correram onde eu estava, eu sentei na calçada, eles correram onde eu estava, enquanto a mulher me secava com um pano, com desse papel toalha, e me dava salgado e doce para comer, que ela mesma fez. Este homem pegou um spray, passou no meu joelho, que ele viu onde eu coloquei a mão, e começou a fazer uma massagem para parar a dor, para soltar aquele nódulo que estava ali. Ele começou a apertar por conta deles. Eu não entendi o que eles estavam falando comigo, e tampouco eles, meu inglês é macarrônico, mas eles estavam me ajudando na língua que é universal. Você precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Essa língua é universal. Essa não tem. Ele me ajudou. Assim que ele sentiu que eu já tinha tomado água, ela me deu água, me deu um doce salgado, porque você precisa das duas coisas na maratona. Ele catou pelo braço, me colocou em pé e falou, gol. Não é para ficar aqui. Rapaz, Gol, gol. Foi anjos que estavam ali. E olha a lição que eu tive. E ele disse, pronto, agora chega. Se você vai fazer corpo mole, não é aqui. Exato. Eu estou aqui para ajudar corredores, não para quem está fazendo corpo mole. E uma coisa eu aprendi também, né? Ao lado, e aprendi com muitas empresas, né? Trabalho a vida inteira, trabalhei desde os 14 anos, já assessorei muita empresa, trabalho em 2 grandes empresas, né? Eu assessoro diretamente 2 empresas, uma 10 anos, outra 30, não é? E aí eu aprendi que ao lado de um folgado tem alguém sobrecarregado. Então você é empresário, preste atenção se você não está sobrecarregando o cara que está te ajudando pra caramba para proteger algum folgado. Não proteja o folgado. Isso não vai se sustentar. Não vai. Não tem como essa equação fechar no final. Não tem como. Não vai fechar. Não tem como fechar. Isso é o papel do gerente, o papel do líder, olhar e falar, opa, peraí que tem alguém fazendo corpo mole. Aquele homem foi o meu gerente, foi o meu líder. Ele disse, ele catou pelo meu braço, me botou em pé e falou, gol. Cara, não é para fazer corpo mole aqui. Aqui é para correr. Você tem ainda, eu estava no 24º quilômetro, logo eu tinha que correr até o 42º. Não vai fazer corpo mole aqui. Então sai. Isso aqui não é pra você. Se for pra chorar, sai daqui. Não é pra você. Aqui não é o lugar. Você tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Alô, e você falou se fosse começar, se faria algo diferente, que era não começar pelos Estados Unidos, você consideraria começar por Berlim, sim, por Tóquio, por Londres. Isso aí, a questão é mais em termos de topografia, digamos, do clima. Quais são as variáveis? O clima é sempre bom. Tá. O único clima que foi ruim, Boston.
Para ajudar já é ruim, Não, olha só o uma percurso coisa. já é complexo. E Eu depois o cheguei em clima. Boston na quinta, mas é uma cidade linda, 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 linda. De todos os lugares que eu já fui nos Estados Unidos, já fui muitos. Boston é a cidade Ah, é? mais bonita que eu já vi. De todas que eu já conheço, vários lugares, sabe, mas é a mais bonita. A cidade estava toda florida. Eles Nossa, colocaram vasinhos em todo o percurso e ninguém mexeu. Maior respeito, maior exemplo de espetacular. cidadania. Mas aí o que aconteceu? Eu chego na quinta-feira, 8 graus. Sexta-feira, 8 graus. Sábado, 8 graus. Domingo, 20. Poxa, E a temperatura ideal para você correr é 7 graus. Essa é a temperatura ideal. O desgaste físico é infinitamente menor. Tava 8, perfeito. 8 e nublado, perfeito. No dia da corrida tava 20 e sol. Mas eu terminei mesmo assim. A Mandala tá aí para comprovar. a Mandala está aqui para Pra comprovar. comprovar. Dando um recado aqui, reiterando para você seguir a gente, se inscrever lá no nosso canal do YouTube, onde você pode acessar e assistir todos os nossos Blas na íntegra nesses pouco mais de 2 anos. E também você seguir a gente pelo Instagram, onde você acompanha os cortes dos melhores momentos aqui que a gente vai postando diariamente no nosso canal do Blá aí no Instagram. Ailô, eu quero saber o seguinte, isso que você concluiu foi intuitivo ou você planejou fazer as Não. 6? Quando você começou, você falou, vou fazer as Não. 6 ou você vou fazer uma? Eu nem sabia que existia Major, para começar. Por que eu comecei por Nova York? Porque eu nem sabia. Que existiam Não é? todas as outras. Flaviano, que tá na foto comigo aí, que é meu grande incentivador, Tá, eu já corria bastante. Já corria antes, mas não participava de provas. tá. E aí ele disse, vamos participar. Eu comecei a participar de provas, 5 km, 10 km, 5 km, nós começamos a participar juntos. 5 km, 10 km, eu era o presidente de uma das empresas para as quais eu trabalho. Tá. Né? E aí o que acontece? Ele disse, vamos correr uma meia maratona? Não tem nenhuma chance, cara. Como que eu vou correr uma meia maratona? Né? Não tem nenhuma chance de eu correr uma meia maratona. Né? 2013 ele falou, vamos correr uma meia maratona? Eu falei, cara, é o dobro do que a gente faz. Então vamos fazer um percurso bacana, vamos fazer Nova York? Aí eu pensei, puxa, Nova York, né? É um Se upgrade. der errado, danado. é melhor que der errado em Nova York. Deu certo. Deu certo. Tá. Aí continuando, vamos correr mais? Minhas maratonas? Aí eu me animei. E comecei a correr meia maratona, meia maratona, meia maratona, meia, 21 quilômetros e 100. 21 e 100 é uma meia maratona. Aí o que acontece? Ele não satisfeito, ele falou, vamos correr uma maratona? Não, eu não aguento, cara, porque é o dobro. Imagina, eu não aguento, é o dobro, Eu cara. já tô no limite Não é? da minha, da 2000. meia. 2015, então. Aí ele vira e fala pra mim o quê? Vamos fazer o Nova York? Porque daí a gente fecha o seguinte, fez a meia. Vamos fazer a maratona de Nova York? Aí de novo, falei, pô, Nova York? Pô, outra vez? Né? Aí eu pensei, puxa, de repente pode ser, mas eu vou tentar. O que eu posso prometer a você é o que todo mundo pode prometer. Eu vou dar o melhor de mim. Eu não saio da minha casa, Azevedo, para fazer metade de uma coisa. Eu não vim para aqui pro Blá para fazer meia entrevista. Tudo que eu puder dizer para você, eu vou dizer hoje. Eu não saio da minha casa para dar uma palestra, para dar meia palestra. Se não prestou, não presta mesmo. Eu não saí da minha casa para dar meia aula. Eu saio para fazer as coisas inteiras. Tudo que eu tenho está entregue naquilo ali. Então, o que eu disse para ele? O que eu posso prometer? Eu vou treinar o que eu puder para chegar lá e não fazer feio. Talvez eu não garanto que eu não vá andar, como de fato eu parei, né? Para as pessoas me ajudarem, Sim. enfim. Mas eu não prometo, o que eu prometo a você, tudo que tiver meu alcance para eu chegar ao final, eu vou fazer. Aí ele falou assim, o que a gente podia fazer então? Vamos treinar meias maratonas antes, mas no lugar da gente treinar, só treinar, vamos nos inscrever em prova? Olha a loucura que eu fiz. Eu corri num final de semana. Por isso que eu disse que aquilo ali não é só treino, é dinheiro. Eu corri num final de semana a meia maratona de Londres. No outro final de semana eu corri a meia maratona de Amsterdã. Fui de um lugar para outro. Voltei para o Brasil. E 2 semanas depois eu corri a maratona de Nova York. Quer dizer, na verdade, isso é todo o processo dele de sedução, não é? Para me fazer. Porque aí você fica Aquela pensando, empolgação pô, ali. não conhecia Londres, primeira vez que eu fui a Londres. Não conhecia Amsterdã. Aí você começa a pensar. Por isso que eu estou dizendo que eu estou num momento da minha vida que me permite fazer isso. Obviamente, eu disse que é impeditivo. Eu tenho, antes de que os haters entrem aqui para comentar, eu estou vivendo um momento da minha vida que me permite Claro. fazer isso. Eu já tenho menos vida que mais vida, e também fica claro, não é? Sim. Você sabe que
Em 1488, Bartolomeu Dias descobriu o Cabo da Boa Esperança, em 1488. E quando ele descobriu o Cabo da Boa Esperança, o rei, então, Dom João II, rei de Portugal, disse para ele, cara, ele chamou de Cabo das Tormentas. É, O rei muda para Cabo da Boa Esperança por quê? Porque Portugal teria encontrado um caminho Alternativo. alternativo para as para as Índias, Índias. onde estava a riqueza. As especialistas estavam lá. Exatamente. Porque já existia, eles já buscavam especiarias, mas era pela rota do Mediterrâneo Sim. e tinha que pagar imposto para todo mundo e tinha assalto. Essa rota seria exclusivamente de Portugal. Sim. Só que essa rota só foi concluída em 1498 pelo Vasco da Gama, quando o Vasco da Gama, então, vai fazer. E aí o que a gente começou a falar? Quando você já tinha feito mais da metade do percurso da sua vida, as pessoas falam, eu já dobrei o Cabo da Boa Esperança. Então, para quem está me ouvindo, eu já dobrei o Cabo da Boa Esperança, eu já estou vendo Madagascar. Se eu passar Madagascar, meu amigo, daí são as Índias. Né? Então, eu já tenho menos vida que mais vida. Eu tenho o direito de poder colher um pouco de tudo aquilo que eu plantei ao longo da minha vida. Por isso, posso me dar o luxo de poder fazer coisas dessa natureza. Não quer dizer que quem não puder não fez menos. Não quer dizer que alguém precisa correr. Nada disso. Não é isso, Nem né? nada disso. Não é nada assim disso. como ler. Muita gente fala assim para mim. Cara, ano passado, né, 2025, eu li 104 livros. Né? E alguém falou assim para mim, cara, 104 livros? Você tá maluco? Porque um brasileiro médio lê 1,5 livros. Né? Na média do brasileiro, lê 1,5 livros. Um brasileiro que é leitor, fala, este é um leitor mesmo. 12 livros por ano. Você imagina? Um pouco mais. Que eu li sozinho, né? O que muitos brasileiros iam fazer. Mas eu não leio para ser melhor do que nenhuma pessoa. Não é para comparar com Não você, é algo Não meu. Né? A madre Juana Inês, ela disse, eu não leio para saber mais, eu leio para ignorar menos. E ler é bom para mim também. É bom para minha cabeça, me distrai. É o encontro que eu tenho comigo mesmo. Por isso que eu disse que não é só a terapia. Terapia é bacana, o amigo é bacana, mas a leitura é o encontro de você com você mesmo. Sim. Né? Então eu tento fazer as duas coisas. Agora, eu plantei, eu estou colhendo. Então, eu não leio para ser melhor do que nenhuma pessoa. Tem gente que... Vamos pensar em Leonardo da Vinci. A pessoa mais importante do segundo milênio. A pessoa mais importante no mundo no primeiro milênio é Jesus Cristo. Né? Independente da religião que você tenha. Indiscutivelmente, se você é judeu, ou se você é do Islã, ou se você não é nada, ou se você é budista, nós estamos em 2026, da era cristã. Sim. As pessoas hoje falam era comum. Né? O Voltaire falava era vulgar. Não é? Porque ele é um revolucionário e tal. Não importa como você chama. Como você adjetiva. Antes de Cristo, depois de Cristo. Cristo. Goste você ou não goste. Isso. Creia você em Cristo ou não creia em Cristo. Isso não importa. Não interessa para ninguém. É um tempo comum. É uma era comum. Então, eu acho que o importante pensa que no segundo milênio a pessoa mais importante é Leonardo da Vinci. É um bom... Tem gente que nasce e morre sem conhecer Leonardo da Vinci. E ela não é pior que isso. É pior que ninguém. Eu conheci o poeta Manuel de Barros. Eu estive na casa do Manuel de Barros quando ele recebeu o prêmio Nestlé. E eu perguntei a Manuel de Barros, quem é a pessoa mais culta que você conhece, a pessoa mais inteligente que você conhece, pensando que ele ia me dar uma dica, né? Manuel de Barros, o poeta Manuel de Barros. E ele deu risada, aquele risinho maroto, falou assim pra mim, o capataz da minha fazenda. Aquilo me quebra, né, cara? O capataz da minha fazenda? Imediatamente você dá um tempo para assumir a sua ignorância, não é? Mas você não aguenta de curiosidade pergunta, né? Como todo mundo faria. Por quê? Eu fiz a pergunta de 1 milhão. Por quê? E ele me respondeu, porque ele entende a linguagem dos pássaros e eu não. Nossa. Então, o que eu estou chamando de sabedoria é totalmente diferente do que ele está chamando de sabedoria. É verdade. Ele me quebrou ao meio. E eu aprendi essa lição. Então, todo mundo tem um saber válido. Isso aí me lembra muito bem. Eu não sei se foi aqui no Blá, na edição que nós já tivemos, ou se foi em algum café ou em alguma balada louca que a gente se encontrou, que você falou, se não me engano, Leminski, você um dia ousou, falou, se eu fosse você, falou, como é que é? Petulância, eu tinha 20 anos. Que petulância. Ele botou a mão no meu peito, assim, não botou no meu peito não, ele ergueu a mão. Se você fosse eu, você seria eu. Exato. Olha só como é que a síntese de uma palavra matou. Quando eu era jovem, eu fiquei muito irritado. Mas ela está explicando, quando eu era jovem, hoje eu sou muito agradecido pelo que ele me disse. Eu aprendi aquela lição dolorida, mas eu aprendi.
Não, Não é? é realmente Ele uma. estava fazendo a corrida dele e eu estava fazendo a minha. E eu estava lá no quilômetro 5, ele já estava lá no 42, então não tem como comparar, Naquele momento né? ele Não tem sabia que comparação. você ia compreender depois. Isso, Como hoje você digere muito bem isso aí. é claro, eu envelheci. Tem que ter alguma vantagem, porque o resto é artrite, artrose, Alzheimer e outras coisas, né? Esqueci onde colocou a chave, o óculos, É enfim. verdade. Ô Nailô, e claro que para você que, digamos, leva mensagem para o Brasil inteiro, digamos, no teu ofício, Sim, como palestrante, eu imagino o quanto, digamos, dessas maratonas, desses desafios, de você, digamos, avançar sempre e saber que a gente pode mais, isso te dá subsídio para que você, digamos, tenha uma entrega melhor para os seus contratantes. tem. Como é que você vê isso? E eu acho que isso me fiz entender, né? Você sabe, Azevedo, que as pessoas falam assim para mim. Você dá palestra de quê? Pergunta que eu mais ouço, né? Você é um palestrante motivacional? Eu digo, não, sou provocacional, né? Eu não motivo as pessoas, a pessoa própria se motiva, eu Sim, provoco pessoas a provoca. se automotivarem, Gatilho para você. né? Assim, a automotivarem. Mas as pessoas falam assim para mim, não sabia que você era palestrante. E eu respondo com o mesmo sorrisinho que eu aprendi com o Manuel de Barros, eu não sou um palestrante, eu sou um alfaiate. Aí a pessoa imediatamente para, né? Porque quebra uma linha de raciocínio. Claro, E o cara faz a mesma coisa que claro. como assim você é um alfaiate? Eu falo, você dá as suas medidas e eu costuro uma roupa para você. Então eu não tenho palestra pronta. É. A pessoa faz um briefing comigo, ela conta as dores que ela tem e eu construo uma roupa para as dores dela. Nossa, realmente isso é poético, além de muito real. Sim, e é? Porque essa dinâmica de você, digamos, levar a palestra Sim. personalizada, ela dá realmente muito frescor para a tua pauta, porque eu já fui em algumas palestras que o cara que fez a palestra aqui é a mesma da Sim, entrevista e é a mesma que eu vejo sim, em é a São mesma. Paulo. Isso, É a exato, mesma, isso eu exato. vejo muito, viu, Nalô? E justamente esse fato de ser personalíssimo aí, de fazer a alfaiataria de Isso, forma artesanal, isso. isso aí realmente Um é muito grande interessante. empresário daqui, uma pessoa que eu admiro demais, 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 me chamou para uma conversa. Eu encontrei ele ao acaso num lugar e ele sentou comigo, senta aí, vamos conversar. E ele falou para mim, olha, eu acompanhei palestrantes minha vida inteira. Inclusive, eu contratei muita gente há muito tempo. E eu quero falar uma coisa para você. É inacreditável o poder de você continuar relevante por 30 anos. E realmente eu olhei para, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu não penso em 30 anos. Eu penso nesse ano, 2026, em 2027, 2027, né? Porque eu só tenho hoje, né? Eu não tenho amanhã e não Sim. tenho ontem, só tenho hoje, né? E isso por isso que a filosofia estoica está tão em moda. Por É isso verdade. Epicteto, por isso Marco Aurélio, por isso Isso, Sêneca estão muito em é, moda. Porque, cara, o que você tem hoje? hoje. Então viva hoje, né? Então eu nunca penso nisso. Eu fiz uma carreira, eu não penso nisso, né? Eu penso em entregar sempre o melhor, como eu Sempre disse melhor. antes. Eu não saio da minha casa para fazer metade de uma coisa. Eu saio de casa para fazer a coisa inteira. Pode acontecer e acontece de sair 70% da coisa, 50% da coisa, 80% da coisa. Mas pode acontecer de sair 120, 130, 150, 200. Sim. Eu saio da minha casa para fazer o melhor que eu posso. Às vezes dá errado, mas eu saio de casa para fazer Não, o melhor que eu posso. esse que é o fator, digamos, se você se propõe, se você está realmente consumindo e colocando energia naquilo que faz, essa é a parte importante, porque contingências de repente você não entregar os 70, o que importa é você, na média, entregar aquilo que você se propõe. Eu Sim. creio que é por aí. Eu quero entregar o máximo. Quero entregar o E eu máximo. acredito que toda empresa, por isso que eu falo que para onde começam as empresas, né? A empresa começa pela entrega. A vida de todo mundo, a carreira de todo mundo começa pela entrega. Eu gosto de fazer uma escadinha, né? Eu entrego aquilo que eu me proponho, mais do que eu me proponho. Subsequentes vezes, as pessoas passam a confiar em mim, né? Confiança é um valor e ele é percebido. Então, para quem está nos ouvindo, como eu faço as pessoas confiarem em mim? Primeiro, entregue muito. Entregue, 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 entregue. Confiança é construída sobre entrega. E autoridade é construída sobre confiança. Você só terá autoridade quando as pessoas confiarem em você. E elas só vão confiar em você quando você entregar. Então, para a geração de novos que querem entrar para trabalhar aos 18 anos, e aos 18 anos e meio já quer ser gerente, quer ser presidente da empresa, esquece, amigo. Você vai ter que sentar, você vai ter que demorar bastante lá no fundo do ônibus para poder sentar na janela.
né? Não tem como chegar e sentar na janela. Não, a janela é para quem está no ônibus há bastante tempo, que passou calor lá no fundo. Né? Então tem todo um programa. Então, entrega, 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 entrega. As pessoas, a partir daí, confiam em você. Confio em você. E depois que elas confiam, você constrói autoridade. Autoridade é construída sobre confiança. E confiança é construída sobre entrega. Como remete muitas coisas de alguns convidados que marcam, eu não me esqueço de uma frase também do Aldo Rebelo, que eu entrevistei recentemente, que falando sobre a questão política, falando sobre o poder, ele falou: Azevedo, se você pegar, por exemplo, nossos políticos, eles estão investidos do poder porque a Constituição, uma legislação, uma lei, outorga para ele aquele poder, o Sim, presidente. Agora, autoridade é tem. outra coisa. Não tem. É isso mesmo. A É como autoridade ser é outra líder e ser chefe. Isso, Na verdade, alguém perfeito. te promoveu, Isso. né? Então você é chefe. Sim, Mas não quer dizer que você lidera isso. alguém. Então alguém fala assim para mim, como eu sei, porque o que eu mais faço é trabalhar com liderança. Sim. Né? Eu trabalho para todas as gigantes do agro. Para todas as gigantes do agro. Eu diria de cada 10 palestras que eu dou, 4, 5 são para o mundo do agro. Né? São para o mundo do agro, eventos do agro. Depois tem 20% para a educação, né? Aulas magras, universidade, sim. eventos para professores, na Secretaria de Educação, faço bastante. Né? Outubro é sempre o mês que faço bastante, começo do ano, início, retomada de aula, sempre bastante. As prefeituras eu vou muito para a Secretaria de Educação, felizmente. E o resto para por segmentos variados. Sim. Mas o grosso das pessoas que estão me ouvindo lideram alguém de alguma forma. Né? Ou são professores liderando alunos, ou são coordenadores liderando professores, ou são líderes liderando as pessoas daquele grupo. Claro. Não importa qual nível de liderança. Então, há uma responsabilidade. As pessoas esperam algo de você. Sim. Né? As pessoas esperam algo de você. E você tem que fazer esse algo. Então, não é porque alguém me deu um cargo, não é verdade? Não é porque alguém te deu a condição de ser o comandante aqui do Blá que o Blá vai funcionar. Não. Toda essa estrutura aqui está pronta, mas você terá de fazer a sua parte. Claro. Essa que é a verdade. Então, qual é a melhor definição de liderança que eu conheço? Olhe para trás. Se tiver alguém andando atrás de você, você lidera. Se não tiver, não lidera. Não importa que cargo você tenha. Não importa. E o que a gente vê no Brasil? A maior parte dos políticos não tem nenhuma. Né? Não tem nenhuma liderança. Não desce nada. Liderança. Né? O que existe é um conjunto de situações que são imorais. Não vou dizer amorais, são imorais. Não são ilegais porque eles fazem as próprias leis. São imorais que eles criaram circunstâncias, conjunto de circunstâncias para se perpetuarem no poder. E isso começou no Brasil muito claramente com a proclamação da República. O pessoal falou, nós não podemos ter um imperador em 1889. E nós trocamos, à época, um imperador por 19. E hoje nós temos, no lugar de um imperador, nós temos 27. Né? Cada estado tem seus micro-imperadores por ali. E aí a gente chamava de coronéis na República Velha. Os coronéis estão aí, a gente só não chama de coronel. Não é verdade? É porque deu um lustre, né? Isso. E eles, então, que fizeram, esse voto continua sendo de cabresto do mesmo jeito. Né? Eleições continuam sendo compradas. É triste, mas infelizmente é assim. Tanto que foi dito que, excetuando, acho que o Churchill disse isso, que excetuando todos os outros, a democracia é o pior sistema que a gente pode ter. Excetuando todos os outros. É o menos pior, é a democracia. Sim, excetuando todos os outros. Verdade. Ô, Nailo, e você falou algo que, digamos, que te, digamos, contrata mais, e não é à toa, que é o segmento líder Sim. e exemplo para o mundo, né? Você vê como é que o setor realmente é tudo aquilo que a gente enxerga, sem tirar, digamos, essas questões de muitas que ignoram, e algumas por maldade, mas você, digamos, trabalha muito no setor do agro, que Sim. representa praticamente 1/3 do que é o nosso país. Então, isso é a demonstração de Não que é ruim, né? do que ele investe isso. nisso. Não é à toa que está onde está, né? Paraná, Mato Grosso, Estado do Sul, Isso. 40% do PIB desse estado é do Mato Grosso, Mato Grosso mais ainda, 40% é Sim, o agro. E, de alguma forma, eles movimentam todo o resto da máquina. sim. Não é verdade? Todo o resto da máquina. Né? O que a gente precisa, e as pessoas falam, a Rita Lee falava isso, e é verdade, o que a gente precisa é trazer a capital de novo para o Rio. Não é verdade? Os políticos são ser encontrados na rua. Né? Eles foram para Brasília para que ninguém os encontrasse. Né? A gente precisa trazer os poderes para onde o povo está. Né? Eles não estão, eles estão longe de todo mundo. Né? Eles copiaram o modelo americano, levaram para Washington, onde não tem ninguém. Não tem ninguém. Na verdade, não tem ninguém. Fica longe da pressão popular, né? Exatamente. O polícia tem serviço. O cara fala assim, mas você acha certo as pessoas vaiarem o político na rua? Democracia. É assim. Não tem certo nem errado. Você não pode ser violento, você não pode bater na pessoa. Mas aqui no Brasil você não pode falar,
não é verdade? É A que- gente está falando e corre o risco de ser cancelado, né? Então, se você cancela as pessoas, amigo, você não é democrata. O democrata é aquele que ouve e digere aquilo que foi dito e que é contra aquilo que você pensa, Sim, não é verdade? E é contra aquilo que você pensa. claro. Alguém pensa diferente de mim, que bom, Que bom, né? que bom. Alguém lança uma ideia, né? É Claro, uma tese, isso. alguém contrapõe essa ideia, É, é uma antítese, e quando a gente soma as duas, a gente chega à síntese, não é? Então, viver é a síntese. Viver isso. não é nem a tese, nem a antítese, é a Não é síntese. eu nem você, é É. nós. E aí a coisa fica muito. O Aristóteles dizia virtus in médio, traduzido para o latim aqui, né? Virtus in médio, a virtude está no meio. Tá no A meio. virtude anda no meio, e é É assim. uma composição salomônica aí, né? Aí é a composição salomônica, é a Isso. mesma sabedoria, ela é exatamente a mesma lógica, É. né? A virtude anda no meio. Nailô, eu sei que se deixar nós conversamos Sim. aqui 2 horas, nós já passamos de 1 hora, mas eu não queria deixar de pensar e de questionar o seguinte. Dessas majors que você concluiu, de todas as 6, assim como fazendo um comparativo para o mundo empresarial, para o mundo dos negócios, para o mundo dos desafios que é teu, que é meu e da maioria dos empresários, corpo e mente, o que são os maiores desafios? O que foram os maiores desafios para você concluir e que você acredita que são os maiores desafios para o empresário brasileiro? O antes da maratona é o mais desafio, porque a pessoa pensa, você foi lá e correu 42 quilômetros, e o que eu fiz? Até chegar nos 42 quilômetros, né? Entendi. Esse é o Até problema. chegar. Até chegar lá, É. é que então você olha um empresário muito bem sucedido no Brasil e fala assim, certeza que ele roubou, né? Olha o que o cara fez. Ah, o cara tá lá no bem bom, monta uma empresa para você, fica muito rico, né? E vai aproveitar o bem bom. Na verdade, quando você olha assim, você diz assim, ó, para você não levantar cedo e fazer seu trabalho, você tem duas possibilidades. Ou você é herdeiro, não é verdade? Ou você é o super profissional. Mas se você for o super profissional, pode acreditar, você está levantando cedo, você está cumprindo, Tenha certeza. você tá cumprindo o seu tanto. O Guimarães Rosa dizia que todo mundo tem de cumprir seu tanto na vida. E uma pessoa não vai cumprir o tanto que é do outro. Não vai, não é? Não vai, não vai. Teu, pertence a você. Não tem, perder não tem, não vai cumprir. Então, o que acontece é, quando você está olhando aquele empresário bem-sucedido, se aquilo se inspira, como me inspira, trabalhe para ser aquilo. Sim. Na verdade, ou aceite o seguinte, não, eu não quero isso. Como eu, por exemplo, eu não quero ser diretor de nada. Eu recebo convite direto. Venha ser coordenador da minha universidade, venha ser diretor de não sei o que lá, venha, eu não quero. Eu quero ser professor, eu sou professor, eu quero ensinar, não vim para isso. Ah, não vai acontecer, mas tudo bem. Eu sei disso. Tem gente que almeja. Eu quero ser o presidente da empresa, o CEO da empresa, o presidente do mega grupo. Eu não quero isso. Mas não está certo nem errado. Na verdade, não está certo nem errado. O mais importante, o Peter Drucker disse, e eu acho que é uma coisa bacana, eu tenho que montar uma estratégia para ser vencedor. É fato. Eu tenho que montar uma estratégia, no meu caso não é para ser vencedor, mas para terminar a maratona. Assim como o empresário tem que montar uma estratégia, o profissional liberal tem que montar uma estratégia para cumprir aquilo que ele quer. Mas a cabeça dele tem que mudar antes da estratégia que ele montou. Porque se eu tiver uma cabeça de perdedor, eu não termino. Não termina. Não sou atleta, volto a dizer, eu sou um velho metido a besta. Mas eu não termino a maratona se a minha cabeça, depois do 30º quilômetro, não me acompanhar. E o Drucker diz uma coisa que eu adoro, que é para mim um lema da minha vida. A cultura come a estratégia no café da manhã. Perfeito. É isso. Então não adianta eu montar a estratégia mais vencedora. Empresários estão nos ouvindo. Não adianta montar a estratégia mais. Não. Você tem que mudar a cultura da sua equipe. E Isso. leva tempo. Leva tempo. Leva uma tempo. construção. Água mole em pedra dura. É isso. Um dia vai furar, mas leva tempo para furar. Leva tempo. Nailô, nós já passamos aqui todos os limites do tempo, estamos com 1h10 já. Eu queria te agradecer imensamente. Eu sei que a tua vida aí é realmente um redemoinho, uma correria danada. E deixo para você aí um recado dessa segunda edição aqui do Blá com a gente. Olha, se eu pudesse dizer para as pessoas que estão nos ouvindo alguma coisa muito bacana, eu diria o seguinte: o Picasso tinha um lema de vida que eu roubei, o meu lema da minha vida. Né? Essa frase que eu vou deixar para todas as pessoas aqui. Picasso dizia, e eu vou dizer para mim e vou dizer para todos: eu não procuro, eu acho. Não saia da sua casa para procurar, saia da sua casa para achar. Para encontrar. Isso. Simples assim. Simples. Inspirado nesse cara aqui, que inspirou a mim e a tanta gente nesse
Paraná e nesse Brasil, eu tenho certeza disso, porque eu conheço muito bem. Eu também quero encerrar dizendo algo aqui, já que nós falamos muito a respeito de reis, de eras, nós falamos muito aqui da época do estoicismo. Eu acho que está permeando por aí que diz o seguinte, se não me engano, quem disse essa frase foi Afonso X de Castela, aliás, que é o seguinte, ele falava algo que para mim é muito interessante. Queime lenha velha, leia livros antigos, tome vinho envelhecido e mantenha velhos amigos. E assim eu encerro, agradecendo mais uma vez aqui o meu caro amigo Nalô Marques Eu que Júnior. agradeço. Agradeço e agradeço a vocês que nos acompanham teimosamente aqui todas as semanas. E na próxima nós estaremos aqui com outro Blá. Até lá, muito obrigado e tchau. Tchau.